Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Esse texto está em Mateus capítulo 15, versículo 25. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. E não se esqueça que no final estaremos orando juntos. Se você quiser, você pode ficar à vontade e deixar os seus pedidos nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E se você deseja receber diariamente versículos bíblicos, devocionais e os vídeos que posto aqui no canal, se inscreva no meu novo canal do WhatsApp. O link vai estar fixado nos comentários ou na descrição. Então vamos para o texto da nossa reflexão de hoje. Aqui eu escolhi uma passagem na Bíblia Sagrada que fala sobre a mulher cananeia. A palavra de Deus nos relata que Jesus Cristo, em uma certa ocasião, se dirigiu para as regiões de Tiro e Sidom. E uma mulher cirofenícia, de origem cirofenícia, uma mulher grega, conforme diz lá no Evangelho de Marcos, essa mulher estrangeira, que aqui no livro de Mateus a Bíblia diz que ela era uma mulher cananeia, essa mulher se dirigiu ao Senhor Jesus Cristo, porque ela tinha um sério problema a ser resolvido em sua vida. Mais especificamente, um problema na família. A Bíblia nos relata que essa mulher possuía uma filha, e essa filha era possessa por espíritos malignos, e por isso a sua filha sofria muito. Nós sabemos muito bem que a fama de Jesus era muito grande, e não apenas Israel, mas os países vizinhos já sabiam da fama do Senhor Jesus Cristo. E sabendo aquela mulher que Jesus estava ali perto da sua região, ela foi em direção a Jesus Cristo. Aqui nós temos o primeiro ensino nessa reflexão que quero trazer para você. Nós sabemos muito bem que temos um Deus que criou todas as coisas e pode todas as coisas. Para Ele, nada é impossível. Por isso, nós devemos ter fé, ter ousadia para nos aproximar diante de Deus e pedir a Ele a solução dos nossos problemas. Seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja uma provisão financeira ou material, pode ser a restauração, por exemplo, de um casamento, de um relacionamento, a libertação de uma pessoa que está escrava no pecado, por exemplo, escrava no vício das drogas, entre diversos outros tipos de problema. Para Deus, nada é impossível. A Bíblia nos relata no Novo Testamento que as multidões seguiam a Jesus. Por onde ele andava, as multidões estavam atrás. E ele sentia compaixão dessas pessoas, e ali está relatado em quase todas as passagens, se não em todas. Diz que Jesus Cristo curou todos os doentes que chegavam perto dele. Não existia impossíveis para o Senhor Jesus Cristo, e ainda não existe, até mesmo porque a Bíblia relata que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, creia nessa palavra, aproveite-se disso, que ele pode todas as coisas. Tenha fé, faça como essa mulher estrangeira, essa mulher cananeia. Ela ouviu falar do poder de Jesus, de quem ele era e o que ele poderia fazer. Ela creu e ligou na terra para que fosse ligado no céu. Ela correu atrás do seu milagre. E vamos ver o decorrer dessa história, o que aconteceu com essa mulher e também mais coisas que podemos aprender com ela. A Bíblia diz então que essa mulher, ela foi em direção a Jesus e ela ficou clamando, pedindo a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos relata que Jesus Cristo, ele se comportou de uma maneira que para alguns pode ser um escândalo.
Jesus Cristo ignorou o pedido daquela mulher. Ele se comportou como se não estivesse ouvindo aquela mulher. Ele simplesmente permaneceu em silêncio. Ele não respondeu àquela mulher. Aqui nós temos mais um ensino para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos, ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos do diabo. Deus tem promessas de bênçãos para nós, de libertação, de salvação, de prosperidade. Ele deseja o nosso bem. Mas no caso dessa mulher aqui, parecia que Deus não queria o bem dessa mulher. Eu disse apenas que parecia, porque sabemos que o fim da história não é negativo para ela. E por que Jesus se comportou daquela forma? Por que Jesus Cristo ignorou, entre aspas? Ele sabia que aquela mulher estava chamando ele, mas aos olhos de quem estava de fora, ele estava ignorando aquela mulher. Ele não atendeu o pedido dela, ele nem mesmo lhe respondeu uma palavra sequer. Em nossas vidas acontece isso também. Quantas vezes você já buscou resposta da parte de Deus e a resposta não veio? Quantas vezes você já buscou resposta, já pediu a ajuda de Deus e essa ajuda não veio ou, quem sabe, ela demorou muito tempo para chegar? Você precisa entender que a Bíblia Sagrada nos ensina que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de paz, um tempo de guerra, o tempo de alegria, o tempo de tristeza. Existem também os tempos dos problemas surgirem em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, basta a cada dia o seu mal. E quando chegam os problemas, nós nos recorremos a Deus para nos ajudar naquilo que não temos condições de resolver com os nossos próprios recursos que Ele deixou para nós nessa terra. E então estamos no tempo de buscar, no tempo de buscar da parte de Deus uma solução para os nossos problemas. E nós precisamos entender que da mesma maneira que existe o tempo de buscarmos, existe o tempo de Deus nos responder. Não se esqueça que em Eclesiastes capítulo 3 está escrito que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo para tudo. Portanto, se você está pedindo algo para Deus, buscando algo de Deus, continue buscando até que chegue o tempo de Deus na sua vida. Até que chegue o tempo que Ele venha lhe responder, lhe trazer a resposta, a solução daquilo que você está buscando da parte dele. E é por isso, ou seja, esse é um dos motivos pelo qual Jesus Cristo ignorou. Ele não respondeu essa mulher. Existe também um outro propósito, entre vários outros que eu poderia mencionar aqui. Propósito pelo qual o Senhor nos faz esperar quando nós lhe pedimos alguma coisa. Eu me lembro que ali em Deuteronômio, no capítulo 8, está escrito que Deus, ele humilhou o seu povo no deserto. Isso mesmo, Deus humilhou o seu povo. Ele deixou aquele povo passar fome, ficar sem comida. Mas não porque Deus era mau e desejava o mal daquele povo. Ele estava provando o coração deles para saber o que tinha dentro do coração desse povo. Deus faz isso comigo, Ele também faz isso com você. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, porque Deus, de propósito, de uma forma proposital, Ele está provando o que tem no seu coração, para saber qual é a real intenção do seu coração em cima disso que você está pedindo, em cima disso que você está buscando. Assim, a sua fé está sendo provada. Dessa maneira, com esse tempo de resposta, com essa demora aos nossos olhos, nós chamamos de demora, mas aos olhos de Deus tudo vem no tempo certo. Com esse tempo, enquanto não chega o tempo de Deus dar a resposta dele na sua vida, a sua fé está sendo provada. Aí sim será demonstrado se a sua fé é uma fé verdadeira ou se é uma fé falsa, se é apenas empolgação, se é apenas fogo de palha. Isso aconteceu com a mulher cananeia,
porque Jesus Cristo, ele ouviu aquela mulher lhe clamando por ajuda, mas ele não lhe respondeu. Essa mulher, ela traz um exemplo grandioso para nós, porque primeiramente ela creu no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, ela teve a atitude de correr atrás da sua bênção, de buscar ao Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é a nossa fonte de tudo o que nós precisamos, inclusive a solução dos problemas impossíveis de nossas vidas. E depois disso, essa mulher tem mais uma qualidade. Ela continuou perseverando. Mesmo Jesus não lhe respondendo, ela continuou buscando ao Senhor. Ela não se sentiu rejeitada, ela não se sentiu humilhada, ela perseverou buscando ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que se fosse eu, você ou qualquer pessoa nos dias de hoje, talvez nós teríamos desistido na primeira vez que essa mulher tentou, quando Jesus evitou lhe responder alguma coisa. Mas essa mulher foi insistente, a ponto de seus discípulos, dos discípulos de Jesus Cristo, falarem com ele: Senhor, atende essa mulher, despede essa mulher, porque ela vem atrás de nós, ela está insistindo que o Senhor resolva o seu problema. Então, Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não sei porque a Bíblia não relata, mas será que a mulher ouviu Jesus Cristo falando isso? Se ela tivesse ouvindo, era mais um motivo para essa mulher se sentir rejeitada e desprezada. Mas como a Bíblia não diz se ela ouviu isso ou não, vamos deixar essa questão de lado. A questão é que essa mulher estava insistindo e Jesus estava, entre aspas, desprezando o pedido daquela mulher. Então, depois disso, essa mulher, diz o texto bíblico, que ela chegou aos pés de Jesus Cristo. Vejam a insistência dessa mulher. Essa mulher era uma estrangeira, ela era rejeitada por questão cultural, por questão religiosa. Essa mulher era desprezada pelos judeus, pelos israelitas, porque ela era estrangeira. E ela se colocou aos pés de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. E a Bíblia diz que ela, adorando a Jesus Cristo, ela lhe pediu ajuda. Essa mulher, ela fez aquilo que a Bíblia nos ensina. E está relatado ali no Novo Testamento. O apóstolo Tiago escreveu sobre isso e também o apóstolo Pedro. Sobre o que ele escreveu? Que nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Nós devemos nos humilhar, permanecermos submissos debaixo da poderosa e potente mão do Senhor. E no devido tempo ele nos exalta. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Ele vai contra os soberbos. Ele abate os soberbos. Porém, com o humilde, ele se comporta, ele reage de uma maneira diferente. Aquele que se humilha perante o Senhor, que se coloca em posição de humildade perante o Senhor o exalta. E foi isso que essa mulher fez. Ela permaneceu humilde perante o Senhor Jesus Cristo. Ela o adorou, mesmo ele não lhe respondendo, ela o adorou. Eu acredito que essa mulher sabia quem era o Senhor. Eu acredito que o coração dessa mulher estava no Senhor, assim como nós devemos estar hoje, andando no Espírito, vivendo no Espírito, com a mente no Senhor e não nas coisas do mundo, e não andando na carne, porque se essa mulher estivesse na carne, ela já teria desistido na primeira tentativa, quando Jesus não tinha lhe respondido. Então, essa mulher, quando ela já estava ali prostrada diante de Jesus, adorando ao Senhor Jesus e lhe pedindo ajuda, a Bíblia diz que Jesus Cristo respondeu para ela o seguinte: não é correto, mulher, que se retire o pão da mesa dos filhos e dê aos cachorrinhos. Vejam só a resposta que Jesus deu para essa mulher. Essa mulher ouviu essa palavra e a reação dela é impressionante. A reação dela é um exemplo para nós.
Jesus comparou os seus compatriotas com os filhos. E, na verdade, eles eram os filhos de Deus, os descendentes da promessa, os descendentes de Jacó, os filhos de Abraão. E ela era uma mulher estrangeira. Então, conforme eu já falei aqui, existia uma barreira cultural, existia uma certa rejeição. Então, aquela mulher realmente estava nesse contexto e nessa ótica, estava em uma posição inferior. Assim como os cachorros, os animais, estão em posição inferior aos homens. E Jesus fez essa comparação. Não convém que eu retire o pão da mesa dos filhos e dê aos cachorrinhos. Em outras palavras, não convém que eu deixe de ajudar os da casa para ajudar os de fora. E essa mulher, mais uma vez, nos impressiona com a sua atitude de fé, de perseverança e de humildade. Ela não ficou ofendida com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente o coração daquela mulher estava no Senhor. Verdadeiramente ela cria no Senhor. Verdadeiramente aquela mulher era humilde e permaneceu humilde, a ponto de reconhecer que os israelitas eram superiores, que Jesus Cristo era superior, que os estrangeiros eram inferiores e que ela também era inferior. Eu acredito que aquela mulher sabia e reconheceu quem era Jesus Cristo e quem ela era, qual era a posição do Senhor Jesus Cristo e qual era a sua posição. E a resposta que essa mulher deu ao Senhor Jesus Cristo o deixou impressionado, agradou o seu coração a ponto de ele ceder e atender ao pedido daquela mulher. Ela disse o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só, além de essa mulher, ela ter humildade, de onde veio a sabedoria dessa mulher para lhe responder dessa forma? Eu creio que o Espírito de Deus deu uma revelação para aquela mulher. Uma revelação que eu digo no sentido de compreender a linguagem que Jesus estava falando. E ela entrou ali na mesma harmonia, na mesma frequência, no mesmo nível de mentalidade que Jesus Cristo estava, a ponto de ela poder dialogar com ele na mesma conversa, no mesmo nível, usando as mesmas palavras. Jesus Cristo disse que os seus compatriotas eram os filhos. Ele era o dono da casa e ela era um cachorrinho. Ela não discordou, ela permaneceu humilde e com as mesmas palavras, na mesma linguagem, ela continuou, entre aspas, a fala de Jesus, a conversa de Jesus. Sim, Senhor Jesus, isso é verdade. Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas existe uma realidade dentro desse contexto. Os cachorrinhos, eles não passam fome, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nós precisamos pedir a Deus que nos abra o entendimento espiritual, que abra a nossa visão espiritual, que Ele revele segredos da sua palavra para nós, para que nós venhamos comportar com tal sabedoria conforme essa mulher comportou, para ter a compreensão das coisas do reino de Deus conforme essa mulher compreendeu. Porque dessa forma Deus vai se agradar do nosso coração, assim como o Senhor Jesus se agradou daquela mulher. Jesus Cristo ficou admirado, não somente com a resposta daquela mulher, conforme diz a Bíblia, mas ele ficou admirado com a atitude dela. E nós vemos muito bem que ela passou por aquela prova, ela passou naquele teste, teste de fé, teste de tempo, teste de humildade. E por isso ele abençoou aquela mulher. E a Bíblia diz o seguinte, aqui em Mateus capítulo 15, versículo 28, está escrito: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme você deseja. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Assim Deus vai fazer na sua vida. Permaneça firme, crendo no Senhor.
perseverante, humilde, humilhe-se perante a situação, adorando e agradecendo ao Senhor. Porque quando chegar o tempo da resposta dele na sua vida, ele vai te recompensar pela sua perseverança, pela sua humildade e pela fé. E vai acontecer conforme você deseja, assim como aconteceu na vida dessa mulher. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos glórias, te agradecemos e te louvamos. Obrigado, meu Deus, pelo texto bíblico que acabamos de ler e refletir nele agora. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue alimentando a nossa alma, fortalecendo e renovando o nosso espírito. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa que está me ouvindo agora. Fortaleça o espírito dela, renove e restaure a fé dela. Enche ela com o temor do Senhor, com a alegria do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu te peço, meu Deus, que o Senhor dê a ela os frutos do teu espírito. A tua palavra diz lá em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23, que o fruto do teu espírito é o amor, é a alegria, é a paciência, é a paz, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é o domínio próprio, é a mansidão. Pai querido, que o Senhor venha nos encher com os frutos do teu Espírito Santo, que o Senhor venha encher essa pessoa que está me ouvindo com os frutos do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha dar a ela sabedoria para compreender as coisas do Senhor, revelar as coisas que vêm do alto e que ela venha compreender o tempo de cada coisa na vida dela, que ela saiba se comportar, meu Deus, com sabedoria e temor ao Senhor em cada situação, a fim de agradar ao Senhor e ser aprovada em todas as fases da vida dela, Pai. Que ela venha saber passar por todos os processos e que ela venha vencer toda a aprovação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, ajudar essa pessoa em toda situação difícil que ela esteja vivendo, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a família dessa pessoa, abençoe a casa dessa pessoa, o relacionamento conjugal, o casamento, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, abençoe os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Pai querido, que o Senhor venha abençoar a casa dessa pessoa, abençoe o trabalho dessa pessoa, o ambiente que ela está agora me ouvindo, meu Deus, que haja paz nesse lugar, que o Senhor venha cessar a contenda, a inimizade, a inveja, toda a turbulência e que permaneça e prevaleça a paz do Senhor neste lugar. Manifeste a tua presença, meu Pai, aonde essa pessoa vive, aonde ela trabalha, aonde ela está nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida financeira dessa pessoa. Quero te pedir que não falte nada, que não falte a provisão financeira, que não falte a provisão material. Eu peço a Ti, meu Deus, aquilo que essa pessoa está pedindo agora, meu Deus, que o Senhor venha prover na vida dela, que o Senhor venha solucionar o problema na vida dela e que ela venha ter paciência, fé, perseverança e humildade para aguardar o dia do Senhor na vida dela. Abençoe, meu Deus, os familiares dessas pessoas, aqueles que são escravos do pecado, que ainda não se converteram ao Senhor, ou aqueles que estão desviados da Tua presença. Que o Teu Espírito venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E que eles estejam, meu Deus, resgatados, que eles sejam resgatados pelo Senhor, que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha purificá-los de todo o pecado. E escreve, meu Pai, o nome deles no livro da vida. Deus querido, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse momento, por essa palavra, por esse momento de oração. E acima de tudo, meu Pai, seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.